Estou errado por exigir que minha namorada pare de sair com um amigo, com quem ela costumava dormir. Nunca imaginei que me veria numa situação assim. Tenho 29 anos e namoro a Júlia há quase 2 anos. Desde o começo do nosso relacionamento, sempre soube que ela tinha um amigo muito próximo, chamado Rafael. Ela falava dele com tanta frequência, como se ele fosse uma presença constante na vida dela. Contava que eles se conhecem há quase 10 anos. Passaram por muitas fases difíceis juntos e que, para ela, ele era praticamente como um irmão. Eu sempre tentei acreditar nisso. Acredito ser uma pessoa madura e segura, e quis confiar no que ela dizia. Mas com o passar do tempo, percebi que a relação deles não era tão simples como eu pensava. Em uma dessas conversas casuais sobre relacionamentos do passado, Júlia mencionou, quase de passagem, que já tinha ficado com Rafael algumas vezes. Mais do que isso, contou que, durante uma fase em que estavam se descobrindo e não tinham compromisso sério com mais ninguém, eles chegaram a dormir juntos por um bom período. Na hora foi um choque. Engoli seco e tentei disfarçar, mas aquela informação ficou ecoando na minha cabeça como uma ferida que não queria cicatrizar. Mesmo assim, não desisti do relacionamento. Gosto muito dela, e a forma como ela me trata é realmente especial. Júlia tem um jeito encantador de ser. Fala sorrindo, é carinhosa, atenciosa e parece realmente me amar. Só que, apesar de todo esse carinho, a presença constante do Rafael virou um problema para mim. Ele está em tudo. Se ela vai ao cinema, às vezes é com ele. Se vai a um bar com os amigos, lá está ele. Se tem um problema no trabalho, quem ela procura primeiro é sempre ele. Eu tento entender que a amizade é importante e não queria ser controlador, mas no fundo eu sinto como se tivesse uma sombra permanente entre nós, como se algo estivesse escapando do meu controle. Uma noite, no nosso apartamento, a sensação de desconforto bateu forte e eu resolvi falar sobre isso. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Falei tentando manter a voz calma, mesmo que por dentro estivesse nervoso. Ela estava deitada no sofá, mexendo no celular, e me olhou com atenção. Claro, amor. O que foi? Tomei coragem para ser direto, sem enrolação. Você realmente não acha estranho continuar saindo tanto com o Rafael? Ela franziu a testa, como se não visse motivo para tanto alarde. Estranho? Por quê? Ele é meu amigo há anos, você sabe disso. Eu sei, respondi, tentando controlar a voz para não soar acusatório. Mas vocês já tiveram algo no passado e, sinceramente, isso me incomoda. Não é apenas ciúmes bobos, sabe? É um desconforto real. Às vezes sinto que ele é mais importante para você do que eu. Ela se endireitou no sofá, claramente já um pouco irritada, as sobrancelhas franzidas e a respiração um pouco mais curta, sinalizando que a conversa estava começando a incomodá-la. Mas isso foi no passado, respondeu firme, com um tom que tentava conter a impaciência. Hoje não tem nada a ver. É amizade, apenas isso. Eu senti um nó na garganta, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que estava sentindo, mesmo sabendo que seria difícil. Júlia, você não entende? Suspirei profundamente, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro de mim. Não é fácil para mim ver você tão próxima de alguém com quem você já dormiu. Parece que eu estou sempre competindo com alguém que já esteve onde eu estou agora. Não é só ciúme, é uma sensação real de insegurança. Como se aquele passado estivesse sempre ali, entre nós. Ela passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar, ficando em silêncio por um longo momento. Olhava fixamente para o chão, talvez buscando as palavras certas, ou simplesmente esperando que aquilo tudo fosse compensado pelo tempo perdido. Finalmente levantou os olhos e disse, com um tom mais calmo, mas carregado de firmeza: eu não posso simplesmente apagar uma amizade de 10 anos porque você se sente inseguro. Isso não é justo comigo nem com ele, nem com o que construímos ao longo de todo esse tempo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. A verdade daquelas palavras doeu demais, como se eu estivesse sendo colocado à margem de uma parte importante da vida dela. Senti um misto de tristeza, frustração e um vazio profundo que parecia crescer dentro do peito. Por um momento não soube o que responder. Só conseguia sentir o peso da distância invisível que começava a se formar entre nós, causada não por falta de amor, mas por uma dificuldade imensa de lidar com o passado e com a complexidade das relações humanas. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu tentava não tocar mais no assunto, achando que se evitasse, a situação se acalmaria. Mas não importava o quanto eu me esforçasse, toda vez que ela mencionava o nome dele, sentia uma pontada incômoda no estômago, como uma lembrança incômoda que não saía da cabeça. Era um desconforto constante, como se uma sombra sobrevoasse nossa relação, mesmo quando tudo parecia estar tranquilo. Até que, numa noite de sábado, tudo explodiu, foi a gota d'água. Júlia estava no quarto, se arrumando para sair. Via com o nosso espelho, escolhendo as roupas e notei que estava caprichando.
Colocou um vestido preto justo, daqueles que realçavam cada detalhe dela, se maquiou com cuidado, passou perfume com delicadeza no pescoço e nos pulsos, como se estivesse preparando-se para um momento especial. Uau, tá linda! Falei, tentando disfarçar a apreensão que crescia no peito. Onde você vai? Ela sorriu, despreocupada. Vou encontrar o Rafa, respondeu. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se nada do que eu sentia importasse. Vamos num barzinho novo que abriu no centro. Meu sangue ferveu em segundos. A desconfiança, a insegurança, o medo de perder o que construímos bebericavam meu coração. Júlia, sério? Você vai sair assim, toda arrumada, com o Rafael? Ela se virou para mim com um olhar impaciente, quase cansado da minha reação. E daí? Eu me arrumo para mim, não para ele. É só um amigo, nada mais. Amigo? Soltei uma risada nervosa, tentando controlar o que sentia. Você já dormiu com esse amigo. Como espera que eu engula isso? Ela suspirou, balançando a cabeça num misto de cansaço e frustração. Eu não acredito que você vai começar com isso de novo. Eu não tinha mais forças para evitar a bomba. Júlia, eu vou ser claro. Eu não quero mais que você saia com ele. Ela arregalou os olhos, dando um passo para trás, como se eu tivesse acabado de dizer a coisa mais absurda do mundo. Como é que é? Você tá me proibindo de ver um amigo meu? Não é sobre proibir. Levantei a voz, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. É sobre limites. Eu não quero viver um relacionamento onde você passa noites com um cara que já foi sua cama. Isso me destrói por dentro. Silêncio. Ela me olhava fixamente, com os olhos marejados de emoção contida, mas com uma firmeza que parecia inabalável. Se você confiasse em mim de verdade, isso não seria um problema. Aquela noite terminou com ela ficando, mas sem que conseguíssemos conversar direito. Dormimos de costas um para o outro, como se um muro invisível tivesse sido construído entre nós. O vazio no quarto era maior do que o silêncio. No dia seguinte, a tensão continuava pairando no ar, espessa e difícil de ignorar. Eu tentei novamente explicar o que sentia, de forma mais calma. Júlia, eu não tô dizendo que você não pode ter amigos homens. O problema é que com ele é diferente. Você não pode esperar que eu me sinta confortável sabendo que ele já foi mais que um amigo. Ela respondeu fria, quase como uma faca atravessando meu peito. O Rafael faz parte da minha vida, e se você não consegue lidar com isso, talvez o problema não esteja em mim. Aquelas palavras doíam demais para simplesmente ignorar. Fiquei ali, parado, sentindo a distância que crescia entre nós e a insegurança que eu não conseguia afastar, mesmo tentando. Era um momento decisivo, e eu não sabia para onde isso tudo iria nos levar. As semanas seguintes foram um verdadeiro campo de guerra silencioso. O clima em casa ficou carregado, uma nuvem pesada que parecia afetar até a respiração. Eu tentava a todo custo evitar tocar no assunto do Rafael, com medo de provocar outra discussão, mas a verdade é que cada vez que ela mencionava o nome dele, um incômodo tomava conta de mim. Júlia, por sua vez, parou de me contar com quem estava ou onde ia. O que antes era natural passou a ser guardado a 7 chaves, quase como se ela tivesse medo de me magoar ou talvez de me provocar. E assim, a rotina foi se tornando cada vez mais conflitante. Começamos a brigar por motivos banais. Um prato deixado na pia, uma mensagem que ela não respondeu com a rapidez que eu esperava, o tom do seu voz que parecia sempre um pouco ríspido demais. Mas ambos sabíamos que nada daquilo era realmente sobre pratos ou mensagens. No fundo, a raiz de tudo estava ali, pendurada entre nós, o Rafael. Até que num dia em que a tensão parecia insuportável, eu perdi o controle e explodi. Júlia, escolhe, eu ou ele. Não dá mais pra viver desse jeito. Falei firme, olhando em seus olhos, tentando não deixar a voz tremer. Ela me encarou, e nos seus olhos havia um misto profundo de tristeza e raiva contida. Suspirou de maneira pesada, como se carregasse nas costas o peso do mundo. Você tá me pedindo pra escolher entre meu namorado e um amigo que sempre esteve comigo. Você não percebe o quão injusto isso é? Respondeu com voz embargada, mas convincente. Sentei-me, sentindo a dor crescer dentro do peito. O injusto é você me colocar nessa posição. Retruquei a voz baixa, quase um sussurro. Ela não disse mais nada. Apenas pegou a bolsa com força, cruzou a sala num passo firme e saiu batendo a porta, deixando um silêncio dolorido para trás. Naquela noite fiquei sozinho no apartamento, sentado no sofá, encarando o teto sem ver nada, o peito apertado, a mente cheia de perguntas sem resposta. Peguei o celular várias vezes, pronto para ligar ou mandar uma mensagem, mas a cada tentativa desistia no último minuto. No fundo, eu já sabia para onde ela tinha ido, direto para os braços de Rafael, aquele que parecia sempre estar mais perto dela do que eu gostaria. As horas passaram lentamente e o relógio marcou 2 da manhã.
Quando finalmente ouvi a chave girar na porta, meu coração disparou. Ela entrou devagar, tentando não fazer barulho, mas eu já estava ali, sentado, esperando silenciosamente com o olhar fixo nela. "Ah, você ainda está acordado", murmurou surpresa, tentando parecer casual. Mas havia um cansaço na voz difícil de disfarçar. "Claro que estou", respondi com ironia, tentando conter a mágoa. "Como dormir sabendo que minha namorada está com o cara com quem já dormiu?" Ela revirou os olhos, impaciente, jogando a bolsa sobre a mesa com um gesto brusco. "De novo essa ladainha, Lucas?", disse num tom que misturava frustração e exaustão. Eu não fiz nada de errado. Saí apenas para tomar uma bebida. Só isso. Eu me levantei, enfrentando-a de frente, tentando tirar dali tudo o que sentia. "Não é só sobre hoje, Júlia. É sobre tudo. Você me deixa de lado, prefere ele em vez de mim, e ainda tem coragem de dizer que não vê problema?" Ela cruzou os braços, firme, os olhos fixos nos meus, trazendo em sua expressão uma mistura de desafio e tristeza. "Eu já disse 1000 vezes, Rafael é meu amigo. Se você não consegue entender isso, talvez você não seja o cara certo para mim." Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer briga anterior. Senti o chão se abrir sob meus pés, e o peso da dúvida que já estava ali há tempos ameaçou me engolir por completo. Aquelas palavras caíram sobre mim como um soco no estômago. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas sentia a garganta apertada, o coração acelerado, difícil segurar as emoções à flor da pele. "Então é isso?", perguntei, a voz trêmula, tentando não me deixar levar pela raiva. "Você vai jogar fora tudo o que a gente construiu, tudo o que passamos por causa dele?" "Não é por causa dele", rebateu ela, com a voz firme, quase desafiadora. "É por causa de você. Você não confia em mim. E sem confiança, Lucas, não existe relacionamento." Aquela palavra ressoou em mim como um golpe, confiança. Senti uma mistura amarga de frustração e tristeza crescer dentro do peito. Ri nervoso, quase gritando como se aquela riso fosse um escudo para esconder a dor. "Confiança?", repeti, incrédulo. "Como confiar em alguém que corre para outro homem toda vez que tem um problema? Como confiar em alguém que se arruma toda como se fosse para um encontro romântico? Quando vai sair com um amigo?" Ela deu um passo em minha direção, os olhos brilhando, cheios de lágrimas que pareciam prestes a escapar, mas que ela lutava para segurar. "Você nunca vai entender", falou com a voz embargada. "Rafael esteve comigo quando ninguém mais estava. Ele conhece meus segredos, minhas dores, meus medos. Eu não vou cortar essa ligação por você, Lucas. Nunca." Aquelas palavras foram como uma punhalada direta no meu coração. Senti o ar faltar por um segundo. Perdi o equilíbrio emocional. Sentei-me de volta no sofá, exausto, derrotado, sem forças para continuar discutindo. O silêncio demorou a aparecer, preenchendo a sala e os nossos corpos sem vida. Depois de um longo e pesado silêncio, consegui soltar com a voz carregada de tristeza. "Então acho que chegamos ao fim." Ela mordeu os lábios com força, uma lágrima solitária escorrendo pela bochecha, enquanto balançava a cabeça lentamente, concordando. "Eu também acho." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, como se tudo ao redor tivesse parado para observar aquele momento de despedida, o fim de algo que um dia foi sonho, alegria e esperança. Nos dias que vieram, Júlia começou a retirar suas coisas do apartamento, lentamente, quase mecanicamente. Roupas, livros, pequenos objetos espalhados pela casa que, de repente, não pertenciam nem a mim nem a ela. Eram só lembranças agora. Eu a observava em silêncio, incapaz de brigar, de implorar para que ficasse. O clima no apartamento estava estranho, pesado, igual a um funeral sem música, uma despedida sem consolo. Na última vez que esteve lá, ao fechar a porta atrás de si, ela me encarou com os olhos marejados, a voz quase um sussurro. "Eu te amei, Lucas, mas você nunca confiou em mim. Minhas emoções transbordaram e respondi com a voz embargada, cheia de mágoa. E você nunca me respeitou." Ela suspirou profundamente, virou-se lentamente e saiu. A porta bateu com força, e o eco daquele som soou como um ponto final na nossa história. Por muito tempo, todas as noites, eu deitava numa cama que parecia enorme demais, fria demais. O apartamento estava cheio de silêncios profundos que antes eram preenchidos pelas risadas dela, pelo barulho do seu movimento, pelo som da sua presença, tudo evaporado. No fundo, eu sei que tomei a decisão certa. Eu jamais conseguiria viver com a sombra do Rafael entre nós, com a sensação constante de competir com um fantasma do passado. Mas isso não torna a dor menor. Doeu ver as fotos antigas salvas no celular, olhar para aquelas memórias felizes que parecem tão distantes. Doeu lembrar do sorriso dela, aquele sorriso que me conquistou. Doeu pensar que talvez, em algum lugar da cidade, ela estava com ele, e que, de certa forma, ele sempre esteve ali, esperando que eu saísse do jogo. E eu saí. 5 meses.
Esse foi o tempo que passou desde que Júlia saiu pela última vez do meu apartamento, deixando para trás não só suas coisas, mas também um vazio enorme que me consumiu nos primeiros dias, como uma sombra que não queria me abandonar. No começo eu quase enlouqueci. As noites foram longas e mal dormidas. O sono fugia de mim como água entre os dedos. Perdia o apetite, encarava a comida na mesa sem vontade nenhuma de comer. Revirava nossas fotos guardadas em pastas digitais que eu jurava que um dia apagaria, mas nunca tinha coragem. O silêncio do apartamento, que antes era só companhia, agora me esmagava, e a sombra de Rafael parecia pairar aqui dentro, uma presença constante e sufocante na minha mente. Mas o tempo, apesar de traiçoeiro, também pode ser generoso. Lentamente, quase sem perceber, as feridas começaram a cicatrizar. Fiz um esforço para me reinventar, mergulhei no trabalho, buscando afogar a tristeza em produtividade. Saí mais com os amigos, redescobri o prazer da companhia deles. Voltei a treinar, sentindo o corpo se fortalecendo a cada dia. Descobri pequenos prazeres que antes pareciam simples e banais. Cozinhar para mim mesmo. Saborear um livro à noite. Assistir a filmes sem a sensação constante de que algo, ou alguém, faltava ao meu lado. Eu ainda pensava nela, claro. Jamais se esquece alguém assim de repente. Mas aprendi a conviver com essa ausência, a torná-la menos dolorosa. Como uma cicatriz que incomoda, mas já não sangra. Até que, numa tarde calma de domingo, o inesperado aconteceu. Estava no meu apartamento lavando a louça. Uma das poucas tarefas que me ajudavam a colocar a mente em ordem, quando alguém bateu na porta. Abri sem pensar, distraído, e quase deixei o prato escorregar das mãos quando vi quem estava ali. Júlia. Ela estava diferente. Os cabelos mais curtos, o olhar cansado e a expressão pesada. Não era mais a mulher confiante e segura que saíra dali meses atrás. Parecia carregada pelo peso de tudo que aconteceu. Oi, Lucas. Ela disse, quase num suspiro, a voz baixa e cheia de hesitação. Júlia? Minha resposta saiu seca, quase fria. O que você está fazendo aqui? Ela engoliu em seco, as mãos trêmulas segurando a alça da bolsa, como se quisesse coragem para o que viria a seguir. Eu precisava falar com você. Fiquei ali parado, indeciso entre bater a porta ou deixá-la entrar. O silêncio se fez pesado, mas acabei dando um passo para o lado. Fala! Ela entrou devagar, olhando ao redor como se revisitasse um lar perdido. Sentou-se no sofá, exatamente no mesmo lugar onde tantas vezes discutimos sobre Rafael, e seu olhar parecia buscar respostas que eu não tinha. Eu errei, Lucas. As palavras saíram atropeladas, carregadas de um desespero contido. Errei em não te ouvir, em não respeitar o que você sentia. Eu achava que estava certa em manter o Rafa tão perto, mas agora vejo que não estava. Cruzei os braços, mantendo uma distância segura, tentando conter o turbilhão de emoções. E o que te fez ver isso agora, 5 meses depois? Ela hesitou, desviando o olhar e mordendo o lábio inferior. Ele começou a namorar. A atual namorada dele não gostou nada da nossa proximidade. Pediu que a gente se afastasse e ele se afastou. De um dia para o outro. Um silêncio pesado caiu entre nós. Senti um misto de ironia e amargura percorrer meu corpo. Então, no fim, ele fez exatamente o que eu pedi para você fazer. Falei, a voz cheia de dor. Mas você nunca quis. Ela me encarou, com lágrimas ameaçando escapar enquanto a voz tremia. Eu sei. E isso me fez perceber o quanto você tinha razão. Eu devia ter dado valor ao que a gente tinha. Mas fui orgulhosa, cega. E acabei te perdendo. Suspirei profundamente, sentindo a mistura de pena, raiva e tristeza que não sabia onde colocar. Júlia, você não perdeu só por orgulho. Você perdeu porque escolheu ele. Sempre que teve que escolher, você escolhia ele, não eu. Ela abaixou a cabeça, o rosto marcado pelo arrependimento e pela dor, de uma escolha que a afastou de mim para sempre. Não é verdade. Ela sussurrou chorando. Eu te amava, Lucas, ainda amo. Só que eu não soube mostrar. Me aproximei devagar, mas não para abraçá-la. Minha intenção era outra. Deixar minhas palavras claras e meu coração protegido. Júlia, eu passei meses inteiros, tentando me reconstruir depois que você foi embora. Você não faz ideia do buraco que me deixou. Do vazio que parecia engolir tudo ao meu redor. E agora, só porque o Rafael se afastou, você aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Ela balançou a cabeça, os ombros, tremendo enquanto soluçava, tentando segurar o pranto que escapava em ondas. Não é só por isso, disse entre lágrimas. É porque eu percebi que era você quem eu queria de verdade. Eu só fui burra demais para notar antes, cega pelo que estava perto demais de mim. Meu coração apertou tanto que parecia que iria sair pela boca. Uma parte de mim queria acreditar, queria estender a mão e puxá-la para perto, para restaurar tudo o que se perdeu.
Mas havia outra parte, aquela que sangrou sozinha todas as noites, que chorou em silêncio enquanto você não estava, e ela não permitia que eu perdoasse tão fácil. Júlia, falei com a voz pesada e firme, se você tivesse voltado porque queria lutar por nós, sem condições, sem reservas, talvez a história fosse diferente. Mas você só voltou porque perdeu o Rafael. Isso não é amor por mim, é medo de ficar sozinha. Ela caiu em prantos, as lágrimas escorrendo sem controle, enquanto escondia o rosto entre as mãos. E eu permaneci em pé, firme, embora minha alma tremesse por dentro. Era um aperto tão grande, quase insuportável. Mas eu sabia que precisava ser forte. Eu não posso voltar atrás, Júlia. Minha voz saiu firme, apesar da dor que ardia por dentro. Eu não sou sua segunda opção. Ela me olhou pela última vez, o rosto molhado de lágrimas, uma mistura de arrependimento e tristeza profunda. Mas não encontrou forças para insistir. Apenas se levantou devagar, caminhou até a porta e, antes de sair, murmurou quase num sussurro. Me desculpa, Lucas. A porta se fechou com um clique seco, e o silêncio voltou a reinar no apartamento. Só que dessa vez, diferente do que aconteceu 5 meses atrás, o silêncio não parecia vazio ou esmagador. Parecia um espaço aberto para respirar, para recomeçar. Um silêncio libertador. Depois daquela noite em que Júlia saiu pela última vez, algo dentro de mim finalmente se encerrou. A ferida que permanecera aberta por tanto tempo começou, enfim, a cicatrizar de verdade. Eu não estava mais preso a memórias consumidoras, nem às esperanças, vazias, de uma reconciliação que talvez nunca viesse. Eu tinha dito não, e esse não se transformou em um divisor de águas na minha vida. Uma linha invisível entre o passado dolorido e o futuro, que eu ainda precisava desbravar. Passei a cuidar mais de mim, redescobrindo esquecidas facetas do meu próprio ser. Voltei a praticar atividades que antes deixava de lado, afogado pela dor e insegurança. Fiz viagens para lugares que sempre quis conhecer, sentindo o prazer de ampliar meus horizontes e sair da rotina sufocante. Voltei a tocar violão, algo que não fazia desde a faculdade. Aquela música antiga tocando não só as cordas do instrumento, mas também suavemente algumas áreas feridas da minha alma. A cada novo dia sentia uma liberdade inédita, um gostinho de recomeço que, para ser sincero, eu sequer cheguei a acreditar que viria com tanta força. Foi nesse processo de cura e redescoberta que conheci Ana Paula. Ela apareceu como quem simplesmente cruza nosso caminho sem alarde, nada cinematográfico, nada ensaiado. Num fim de tarde, naquela livraria no centro da cidade, onde eu buscava um livro de filosofia que já estava esgotado há meses, encontrei Ana na mesma prateleira procurando outro título. Começamos a conversar, primeiro com gentileza, um papo leve e despretensioso, que naturalmente se estendeu para um café tranquilo ali perto. Aquela conversa fluiu tão fácil que viramos quase hábitos, mensagens quase diárias, encontros que foram se tornando frequentes, cada encontro uma ponte para uma conexão autêntica. Ana era diferente de Júlia em todos os aspectos. Não se deixava envolver por dramas constantes, não carregava amarras invisíveis do passado, nem tinha amigos íntimos que cruzassem limites confusos. Ela era tranquila, transparente, fazia questão de deixar claro o que sentia, o que queria. Esse jeito direto e honesto trouxe uma paz para dentro de mim, que há anos eu não conhecia nem sequer na memória. Quando estávamos juntos, não havia aquele peso no peito, nem a sombra inquieta pairando sobre nós. Com Ana, eu podia simplesmente existir. Não havia cobranças escondidas, nem a necessidade constante de demonstrar lealdade ou provar meu valor. Só havia um espaço seguro onde eu podia ser quem eu era, com minhas falhas e qualidades, sem medo. Meses depois, quando nosso relacionamento já estava sólido, começaram a chegar até mim alguns boatos. Surgiam no trabalho, em rodas de amigos em comum, com a mesma história envolvendo meu nome. Ouvi dizer que o Lucas era abusivo com a Júlia. Ela falou que ele tentava controlar a vida dela, que era ciumento doentio. Parece que ela sofreu muito naquele relacionamento. Na primeira vez que ouvi, senti a raiva subir como um fogo incontrolável. Como ela podia distorcer a nossa história daquele jeito? Como conseguia me pintar como o vilão? Quando tudo que eu pedi sempre foi respeito e consideração, mas depois daquele choque inicial, percebi que não valia a pena gastar minha energia tentando apagar suposições e me defender de fantasma. Quem quisesse acreditar nela, acreditaria. Eu não devia satisfações a todo mundo. Eu sabia quem eu era e Ana também sabia. E isso naquele momento bastava. Numa noite resolvi compartilhar tudo isso com Ana, já preparado para qualquer reação, inclusive para que aquilo a incomodasse. Ana, preciso te falar uma coisa, comecei hesitante. A Júlia anda espalhando que eu fui abusivo com ela, que queria controlar a vida dela. Eu sei que não é verdade, mas achei que você devia saber. Ela me olhou com aquela calma serena de sempre, segurou minha mão com firmeza e respondeu.
Lucas, eu não preciso que você se justifique. Eu vejo como você me trata, como age comigo, o respeito que tem pelos meus espaços. Não me importo com o que ela diz. Quem conhece você de verdade sabe a verdade. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minhas feridas abertas. Com o tempo, os boatos foram perdendo força. A verdade, com sua calma inevitável, começou a prevalecer. Júlia, presa às próprias contradições e ressentimentos, afundava mais em sua versão da história, enquanto eu seguia em frente, firme, construindo uma vida nova. Eu e Ana viajamos juntos, fizemos planos de futuro, rimos até altas horas em conversas bobas, que preenchiam nossos dias com leveza e alegria. E, em meio a tudo isso, percebi algo que talvez fosse a maior lição que poderia aprender. A felicidade não está em provar para os outros que somos bons, nem em tentar convencer alguém que nos desvalorizou de que temos valor e erros humanos. A verdadeira felicidade está em encontrar paz, ao lado de quem realmente nos vê, nos respeita e, acima de tudo, nos escolhe todos os dias de coração aberto. Assim, quando ainda escuto alguém repetir aqueles boatos infundados, eu apenas sorrio, tranquilo e respondo: se acreditar nisso a faz se sentir melhor, que assim seja. Porque no fundo eu sei, ela vive de boatos enquanto eu vivo minha realidade. E essa realidade é boa, leve e feliz, exatamente como sempre quis que fosse. Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou desse relato, siga o Guardião do Reddit para histórias como essas todos os dias.